vai falar de mais uma fala polêmica, para dizer o mínimo, aí do presidente Lula. Nessa terça-feira, o presidente brasileiro defendeu que a Venezuela volte a ser integrante desse bloco do Mercosul. Ô Igor, por que o presidente Lula tem esse posicionamento, hein? E qual foi a repercussão aí em Brasília da fala dele? Pois é, repercutiu muito mal, principalmente na ala bolsonarista aqui no Congresso Nacional, essa fala do presidente Lula em Santa Cruz de la Serra, que é uma cidade da Bolívia. O presidente Lula cumpre uma agenda na Bolívia ao lado do presidente Luiz Arce e fez essa declaração quando a Bolívia foi anexada, foi incorporada ao Mercosul. A Venezuela está suspensa do bloco econômico desde 2016 porque rompeu com a ordem democrática. À época, foi então entendido que a Venezuela tinha um governo ditatorial e que não pegaria bem para a credibilidade do Mercosul, do bloco econômico, ter a Venezuela nas negociações. Então, ela está suspensa há quase 10 anos, justamente por causa dessa situação. O presidente Lula foi nesse evento onde a Bolívia também passa a ser incorporada no Mercosul e acabou defendendo a volta da Venezuela para o bloco econômico. Não pegou nada bem, justamente porque ainda há um regime ditatorial reconhecido por organismos internacionais dentro da Venezuela e que isso poderia atrapalhar as negociações com a União Europeia ou com o próprio Estados Unidos, o que seria uma catástrofe para o bloco econômico. O presidente Lula, nessa mesma fala, também disse que espera que as eleições da Venezuela, marcadas para o dia 28 de julho, ou seja, o final deste mês, sejam transparentes. A fala também acabou repercutindo negativamente, porque os organismos internacionais e até mesmo ativistas têm acusado o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de trazer esse regime ditatorial e de atrapalhar o processo das eleições na Venezuela. Por exemplo, a principal opositora de Nicolás Maduro está barrada de concorrer às eleições presidenciais, sem falar de outros políticos contrários ao regime de Maduro que estão presos ou foram banidos do país. Até organismos de transparência eleitoral foram banidos da Venezuela, ou seja, não há democracia, não há eleições transparentes e, por isso, mais uma vez, a fala de Lula repercutiu negativamente. Vamos ouvir o presidente. O bom funcionamento do Mercosul, que agora tem a satisfação de acolher a Bolívia como membro pleno, concorre para a prosperidade comum. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta a Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos. Bom, a entrada da Bolívia no Mercosul não traz credibilidade para o bloco econômico no cenário internacional, segundo avaliaram os especialistas, porque boa parte dos países que são membros do bloco econômico estão numa situação muito ruim, seja economicamente, seja socialmente ou mesmo politicamente. Se a gente for falar, por exemplo, da Argentina, está numa situação econômica gravíssima, uma das piores já enfrentadas pelo país. Se a gente for falar numa crise política, nós temos o Brasil, que agora está começando a se estabilizar politicamente, mas que ainda assim está bastante polarizado. E a Bolívia entra no bloco econômico num momento de incertezas. Acabou de ter uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia e a esquerda boliviana também está bastante desestabilizada, com Evo Morales e Luiz Arce entrando numa guerra política no país. Então não é uma situação agradável e com essa defesa do presidente Lula da volta da Venezuela, que é hoje um regime ditatorial, complica ainda mais a situação do bloco econômico, que está com a credibilidade manchada no cenário internacional. Voltamos ao estúdio. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui.